Quando você fala, Senhor, dê-me mais bens, eu quero mais riquezas, qual é o propósito de tudo isso? Vamos continuar a ler o texto, para os irmãos perceberem qual é o espírito do texto. Versículo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então logo o texto está dizendo que o ofertar não é um gesto de barganhar, mas é um dar, como quem faz com alegria. E continua então o versículo 8 dizendo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode ou não pode, queridos? Fazer-vos abundar. Abundar não é ter muito, não é ter abundância. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. A fim de quê? Aí que está o detalhe. A fim de quê? A questão é quando Deus te prospera, não levante a sua mão, mas Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, e a prosperidade dele não são riquezas de ficar rico, mas Deus tem te dado vida, tem te dado saúde, você tem te dado direcionamento, inteligência, você tem trabalhado, Deus tem te abençoado, você tem sido enriquecido com as bênçãos de Deus. Então veja, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o que diz aqui. Deus pode fazer-vos, essa ala aqui à minha esquerda, diga abundar em toda graça. Ou seja, Deus pode dar muito para vocês. Dinheiro, o assunto aqui é dinheiro. O assunto de todo o capítulo são ofertas de riquezas materiais. Deus pode fazer-vos abundar. Abundar. Agora, com qual finalidade Deus nos faz abundar em toda graça? A fim de que, tendo sempre, essa lá daqui, a fim de que tendo, vocês têm? Diga eu tenho. A fim de que tendo, superabundeis em toda boa, Deus pode fazer-vos para que nós possamos superabundar. Então Deus nos dá em abundância para que nós possamos dar aos outros. Então Deus coloca na sua mão para que você distribua. Ele não te dá em abundância para você armazenar, para você guardar em celeiros, para você guardar no banco, para você fazer uma poupança grande e você ficar garantindo o seu futuro. Deus pode fazer-nos abundar para que, tendo nós, superabundemos em toda boa obra. Então, se você tem recebido, você não pode reter. Você tem que passar para frente. E é isso que diz, na medida em que você recebe e você distribui, Deus vai dando mais. É a lei da semeadura. Ele passa para você, para que você possa repassar, e aí começa um processo de semeadura e de colheita. Semeadura e colheita. Se Deus, porventura, tem te abençoado e você retém, de duas uma, ou Deus não te dará mais, ou sendo você infiel, você vai ter grandes prejuízos no dia em que fores julgado pelo Senhor. Olha o restante do texto que diz. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Cadê as línguas estranhas? Não vai falar em línguas? Ah, deveria falar. Por que você não se enche agora e sai pulando aí? Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, para que, tendo sempre superabundez em toda boa obra, e para que ninguém fale que não entendeu o que está escrito, ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Irmãos, esse é o caráter do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez nós não tenhamos tal coração ainda. Mas lembre-se, em Atos capítulo 17 ou 14, é dito que em Antioquia, foram os discípulos de Cristo pela primeira vez chamados de cristãos. Observe que o texto não diz que eles se auto-intitularam cristãos. Não. É dito que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Interessante também que não foi em Jerusalém. Poderia ter sido em Jerusalém. Afinal, estava lá Pedro, João, Tiago e aquela casta toda de fariseus convertidos a Jesus Cristo. Tinha até mesmo lá os seguidores da circuncisão, os fiéis da circuncisão, zelosos pela lei. Jerusalém tinha, na verdade, uma reunião, né, de graça e de lei. Eles tinham uma Moisés e tinham Jesus. Mas não foi ali em Jerusalém que eles foram chamados cristãos. Só foi em Antioquia, lá onde estava a sede do ministério do apóstolo Paulo. Interessante, que foi onde o ministério de Paulo estava ali fortemente sendo pregado. Foi lá em que as pessoas de fora, ao ouvirem os discípulos, chamaram-nos de cristãos. E eu pergunto, por que chamaram eles de cristãos? Vocês sabem por quê? Que chamaram? Será que eles fizeram uma reunião? Esse povo está aí sem nome, vamos dar um nome para esse povo? Para a gente poder nos referir a ele com o nome, foi assim? O que é a palavra cristão? Cristão. De onde vem a palavra cristão? Vem de Cristo. Cristão vem de Cristo. Ou seja, Cristo é o ungido. Cristãos são os ungidos. Agora, por que chamaram os discípulos de cristãos? Porque ao olharem para eles, mas engraçado, como vocês se parecem com Cristo? São cristãos, eles se parecem com ele, são seguidores dele e se parecem com ele. Agora, quando o mundo olha para nós hoje, chamariam porventura nós de cristãos? Chamariam de quê? Crente safado, crente sem vergonha, crente sem futuro, crente pilantra, crentaiada, compra e não paga, explora os outros, mentiroso, invejoso, faz negócio e não cumpre, não tem palavra.